Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. E estamos dando continuidade ao nosso assunto, falando sobre a pluralidade das existências, no capítulo 4 do livro dos Espíritos. Nós já vimos nos programas anteriores, já falamos a respeito da justiça da reencarnação, falamos sobre a encarnação nos diferentes mundos e hoje estaremos abordando um novo tópico que se chama transmigração progressiva. Então, hoje nós temos assuntos muito interessantes para a gente aprender juntos. Envie seus comentários, suas perguntas e daqui a pouquinho vou passar para vocês a nossa pergunta para você responder. Antes disso, eu quero trazer para a gente o nosso querido André Luiz Suíço. Como vai, André? Olá, Solange. Escova progressiva, chapinha progressiva, você viu? Transmigração progressiva. Você que está em casa, que gosta muito de ir no salão de beleza, você pode assistir o nosso programa de hoje que você vai entender alguma coisa sobre isso. Pelo menos no Progressiva. É com muita alegria que nós começamos mais um programa. Não só eu e a Solange Godoy, mas toda a equipe da TV Mundo Maior que está aqui para que você possa receber o nosso programa, as informações da doutrina espírita e de todos os programas da programação da TV Mundo Maior. E a Solange vai dizer o nome de todos eles. Opa, vamos lá. Tudo isso que chega até o seu ambiente de trabalho, até o seu lar, graças à qualidade e o trabalho muito empenhado da nossa equipe querida, que é o Everaldo Assunção, a Fernanda Lima, a Thaís Cabenguelê, o Adriano Rodrigues e a Margarete Parpinelli. Então, ó, por fazer isso, né? Gente joia, ó, gente joia Isso, é isso mesmo, muito legal. E aí, para falar do joinha, você pode falar do joinha. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos curtir, dar o seu joinha pra gente, se você gosta do programa. É importante a gente espalhar, distribuir isso para vários lugares e principalmente, se você acha que isso é importante para você, vai ser importante também para os seus amigos, seus familiares, para as pessoas que você gosta. Então, curte, compartilha, dá joinha, isso tudo é muito legal. E vocês também podem participar conosco hoje. Será a que nossa eles vão pergunta... saber? Será que eles vão saber? Põe aqui na geral, Fernandinha. Fala. Será, Fernandinha, que eles vão saber qual que é a resposta? Eles que gostam de estudar a doutrina espírita, eu acho que eles vão ficar meio encrencados nessa pergunta. Eu acho que não vão saber, não. Vamos lá, Solange vai falar da pergunta desafio. Lá no Facebook, como sempre, você encontra aquele quadradinho com a seguinte pergunta. Uma pessoa santa pode se tornar um espírito puro em uma única vida? Vou repetir, hein? Uma pessoa santa pode se tornar um espírito puro em uma única vida? Mas você só não vai dizer sim, não. A pergunta ainda tem um porquê. Por que sim ou por que não? Não é, Solange? Exato. Por que sim ou por que não? Nós não queremos só que você diga sim, não. Por quê? Por que você concorda que sim ou por que você acha que não? Explique isso rapidinho, mas explique, isso vai ajudar você a pensar sobre o tema, ok? Lembrando que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, aqui embaixo você está vendo, 0 operadora 11 996 433827. Ou através no YouTube, através da área de chat, no canal da TV Mundo Maior. Então vamos começar aqui, Fernandinha. Nós vamos colocar para você o nosso primeiro slide de hoje, que é aquela lembrança da pluralidade das existências. Você verá na tela o slide que fala do capítulo 4, e é o capítulo 4 do livro 2º, tá? Porque também no livro 1º tem o capítulo 4, mas é o capítulo 4 do livro 2º que nós vamos dar sequência, justamente sobre o subtema transmigração progressiva. Algo que vai progredindo, que vai indo cada vez melhor, e migração é um transporte, né? Através de uma força, através de algum caminho, você pode entender o que significa este título, transmigração progressiva. Vamos então passar de um para lugar o slide, ao outro. Passar de um lugar ao outro de forma progressiva. Vamos agora então, depois de termos visto aquele primeiro e significativo slide, vamos ao slide número 2 com a primeira pergunta de hoje, a pergunta 189. Desde o princípio de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Olha só que interessante. Kardec indaga dos espíritos quando nós somos formados. Temos aquela primeira, o primeiro pulso da vida.
Nós temos uma frase de Jesus que ele diz assim ao dirigir-se aos que estavam à sua volta: quando vocês não eram, eu já era, diz Jesus. Quando ele fala isso, este ser, o verbo ser, no passado, quando vocês ainda não eram, ou você pode imaginar, e que uma ideia de muito tempo, vocês ainda não eram, vocês não tinham ser, vocês ainda não existiam. Eu já era, Jesus já existia, e ele já era aquilo que ele está mostrando para as pessoas. Para que ele desse uma ideia de distância no tempo, na criação, entre aqueles que ele estava ajudando a progredir e ele próprio, que já tinha se tornado um ser muito tempo antes dos próprios seguidores dele terem existido como espírito. Então, o que nós vamos ver aqui Kardec perguntando é: o princípio da formação, aquele instante em que Deus sopra para conceder a vida, esta força, desde este momento, pergunta, o slide da pergunta 189 que a Fernanda vai colocar novamente. Desde o princípio da sua formação, o Espírito goza, o Espírito dispõe, o Espírito possui a plenitude das suas faculdades? Você entende então o significado dessa pergunta? Que quer dizer, se lá na origem Deus já criou o homem pronto, perfeito, em todas as suas potencialidades. Vamos então ver o que os espíritos respondem no slide seguinte. Vamos a ele. Não, porque o espírito, como o homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. É só pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Vejam só então que coisa... Pode deixar o slide aí, Fernanda. Primeiro, os espíritos respondem que não é desde o princípio que o espírito goza da plenitude das suas faculdades. Ele, no seu início, como o ser humano, também tem a sua infância. Na sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. É só aos poucos que a inteligência se desenvolve. Tem apenas a capacidade de apreensão das suas experiências iniciais. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe que nome ele tem, ele não sabe de onde ele veio, o que vai acontecer com ele. Ele age instintivamente. E isto é importante que nós tenhamos em mente para entender esta comparação que os espíritos fazem com a infância. Porque de verdade é algo que é muito fácil de você entender quando você percebe isto. Pode voltar para nós aqui, Fernandinha, por favor. Nesta condição, quando o espírito consegue compreender o seu estágio inicial, quando nós agora, conscientes, lúcidos, racionais, podemos usar o raciocínio para entender o começo, ainda que não seja com todos os detalhes, fica mais fácil de nós solucionarmos certas dúvidas, certos mistérios, que às vezes apoquentam o nosso raciocínio, que ficam nos deixando assim um pouco preocupados, sem explicações para certas coisas. Em outras perguntas, nós veremos, ou já vimos, que os espíritos, ao explicar a criação, dizem que o homem foi criado simples e ignorante. Simples e ignorante. Ou seja, não é complexo, é simples. E não tem conhecimento, não tem estrutura de experiência para lhe dar essa base. Então, se você observar, é mais ou menos a fase do embrião, não é? É muito simples, uma célula, um ovo. É o início, um ovo. Depois, a multiplicação das células vai tornando um pouco mais complexo, mas ainda assim está longe de ser um ser acabado, ok? Por isso,
É importante que na resposta, que nós vamos voltar aqui ao slide número 3, a Fernandinha vai colocar para nós nos lembremos esta semelhança. Não é exatidão física, biológica, mas é conceitual, não é? É um conceito. Os seres são formados de maneira a desenvolverem-se do simples para o complexo, do ser humano simples ou da alma sem conhecimentos para o espírito mais completo, com as aquisições da experiência. Por isso, no início, o que existe são impulsos instintivos e com eles, lentamente, a alma vai galgando outros patamares. E é exatamente o que ele diz, que só com o esforço, a experiência, o pouco a pouco, o passo a passo, é que o espírito desenvolve a inteligência. Não é logo de cara. Ele não nasce inteligente, como é inteligente o homem hoje do século XXI. Na formação, quando há a eclosão da vida, oriunda das forças cósmicas do Criador, ele ainda não tem a inteligência desenvolvida. Ele tem o embrião inteligente a ser desenvolvido. Tá bem? Agora nós vamos para a questão seguinte. Logo a seguir, no slide 4, Kardec volta ao mesmo tema, tentando ampliar um pouco o que o mundo espiritual está querendo dizer. Vamos ver na tela? Vamos lá. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Bom, eles já disseram que no começo é aquela coisa instintiva, sem consciência, mas Kardec volta e quer saber. Escuta, vamos falar na primeira encarnação. Porque ele poderia dizer assim, quando o espírito é criado, mas ainda não está encarnado, ele tem aquilo, aquelas coisas em potencial. E quando ele encarna pela primeira vez, quando ele toma corpo, não sabemos ainda em que nível, não é mesmo? Não estamos falando aqui, e é importante que a nossa mente esteja aberta para isto, Kardec não está falando quando ele encarna como homem. Kardec fala, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? No primeiro contato que a alma tem com o mundo material. O primeiro deles. Como é o estado? Como ela está? Qual é? Vamos ver a resposta? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas se desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Olha só, de novo, novamente, nós vemos os espíritos confirmando a mesma ideia. É a mesma coisa que o estado da infância na vida corpórea. Vamos imaginar um bebê que acabou de sair do útero da mãe. Acabou de sair. Não fala, não vê, apenas tem as sensações de um outro ambiente que ele sente na pele, mais frio, aquela luz intensa que ofusca aquele aparelho ainda não afinizado com a iluminação, ele ainda não enxerga, mas ele sente a claridade. Ele é estimulado a reagir ao novo ambiente. Ele ainda começa então a ter experiências, ele precisa respirar. Então, na tradição, não é, dos partos ocidentais, nós vemos o médico dar um tapinha para que a criança chore. Não para que ela chore, não é um espancamento, não é uma ação agressiva, não. É uma forma de fazer a criança romper aquele primeiro impacto com o oxigênio penetrando, o ar atmosférico penetrando nos pulmões. É um processo mecânico que será necessário para que a criança se mantenha, ela depende da respiração agora. Antes, no útero da mãe, ela não respirava. A mãe respirava por ela. O oxigênio chegava à criança através da placenta, das trocas gasosas que aconteciam na placenta, pelo respirar da própria mãe. Agora não tem a mãe, agora é ele por conta. Então, é preciso entender essa similitude. Então, no início, o espírito está nesta condição. A alma, na sua primeira encarnação, está nesse estágio, sem consciência, sem compreensão muito clara das coisas. Precisará estar desenvolvendo a inteligência que começa a desabrochar. É um ensaio, como dizem os espíritos, um ensaio para a vida.
Ele está começando a tornar-se aquilo que no projeto divino está programado para ele se transformar. Começando do zero, não é mesmo? Agora temos mais uma pergunta, não é, Solange? Sim, vamos lá. É muito interessante essa 191. também. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Olha que como Kardec era assim sagaz, não é? Olha. Bom, se eles vão nascer numa situação primitiva, assim, a primeira encarnação que ele não sabe nada, está no estágio de infância, Kardec logo pensou naqueles seres que, vivendo longe da civilização, têm uma vida ligada à natureza, sem exigências, sem construções tecnológicas, sem aqueles requintes civilizatórios de uma convivência mais alongada, sem organizações urbanísticas, sem hábitos de higiene que a civilização desenvolveu segundo suas próprias necessidades. Então Kardec pergunta, quer dizer que eles estão no mesmo estágio da alma dos nossos chamados selvagens? Os nossos selvagens estão nesse estágio inicial? Olha que pergunta interessante. E que eu acho que muitos de nós, por estarmos às vezes muito presos a nossas rotinas, estaríamos imaginando que também os nossos selvagens, eles estão nesse estágio, nesse estado de situação primitiva, vamos dizer assim. Vamos ver o que os espíritos respondem no próximo slide? Infância relativa. São almas que já progrediram, pois têm paixões. Ah, veja só. Os nossos selvagens, eles podem não estar em uma condição de civilização avançada. Eles podem estar num estágio hominal, de forma ainda menos avançada que os homens civilizados. Vamos chamar assim. Porém, eles não estão na infância a que se refere a pergunta e a resposta dos espíritos. Não, ainda não. Ou melhor, já não estão nessa infância. Eles estão numa infância relativa. Por quê? Porque eles, como selvagens, eles são almas que já progrediram, porque eles já têm paixões. Sentimentos significam aquisições emocionais, aquisições de experiências. Eles já lutam entre si, eles já têm determinadas maneiras de convivência, eles já estabeleceram certos códigos linguísticos, códigos de comportamentos. E isto significa que eles já desenvolveram um cabedal que está numa situação de não deixá-los mais como seres primitivos. Mas nós temos que parar agora. Deu nosso tempo, muito bem, André. Bem, nós faremos um breve intervalo. Antes disso, aproveita esse tempinho para ligar para a gente no 0800 12 18 38 e participar do Clube Amigos da Boa Nova. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Até lá! Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando a respeito da transmigração progressiva. Para você participar, você acessa o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um quadradinho com a seguinte pergunta: uma pessoa santa pode se tornar um espírito puro em uma única vida? E por quê? Então, mande seus comentários, sua resposta, suas dúvidas. Nós estaremos falando sobre isso daqui a pouquinho, no final do nosso programa. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 43 3827. E também através no YouTube, através na área de chat do canal da TV Mundo Maior. Então participe, olha lá um dedão, não esqueça pôr um positivo. De dar, compartilha, curte, põe lá o seu joinha, que isso pra gente é muito importante. Vamos aproveitar, já falou muito, Solange, agora deixa eu falar um pouquinho. Vamos saudar aqueles que nos escreveram até agora, Solange. Vamos pega lá, essa listinha aí, ó. Nosso abraço para Renata Rabelo, o Jaques Luiz Gustavo. Esses são do Face, tá, André? A Wanda Vital, a Eliane Ornelas, que nos manda um olá.
A Sultane Mussi, que também já respondeu a pergunta com bastante detalhes. Isso. Quem mais, José Luiz Ferreira. Também que respondeu a pergunta. Agora do WhatsApp. Nós temos o Gil Marco Antônio de Osasco. Temos a mensagem do Face, do Danúzio Melo, lá de Sobral, no Ceará. Um abraço para você, para todo o povo cearense. Isso. Esse povo de coração generoso, de alma limpa. Um grande abraço para vocês, queridos. Eliana Figueiredo também está participando. Através do WhatsApp, nós temos a Catarina de São Bernardo do Campo. Temos uma desconhecida aqui da TV Mundo Maior. Ah, não sei que pela quem primeira não. vez entrou em nossa programação. Nossa, uhul! Imagina! Ah, você não sabe quem é? Eu vou contar. Se chama Marizilda. A nossa fofa Marizilda. A querida Marizilda, que também é apresentadora aqui da TV Mundo Maior. Um grande abraço para você. Beijão, saudade, Marizilda. Tudo de bom, querida. A Lucirlei Vieira de Moura também. A Daniele Augusto Borg. A Daniele está lá na Irlanda. Isso, não bacana, Irlanda, Daniele. Isso aí. Que bom. Nós temos aqui também a Juliana, do Rio Grande do Sul. Ela fala de Bagé, mas ela não deu sobrenome. Também temos aqui, vamos ver, Marco Antônio. Lieida Salles, porque os demais, Solange, já falamos. Opa, entrou um agora, Sandro Samuel Pereira. É isso aí. A gente fica muito feliz de poder falar o nome de vocês, não porque a gente precise de audiência, mas porque as pessoas que estão assistindo, quando nos escrevem, demonstram aos demais que esse não é um programa inventado, assim. São pessoas vivas, de carne e osso, apesar da gente falar de espírito, não é? Isso mesmo, André. Por falar em participação, nós temos Tem agora viva, a nossa querida Ana Blitz Feal. Vamos lá com a Vanessa. Lá. E aí, Vanessa? A gente está aqui com a Maíra do Clube Amigos da Boa Nova, também o Edilson, que é o nosso motorista. Nós somos da equipe da FEAL e aguardamos você que está aí na sintonia da RBN, da TV Mundo Maior, para vir conhecer o nosso trabalho, né? A Blitz FEAL aqui no Grupo Espírita Emmanuel, que fica na rua Frei Antônio Ventura, 333, no Jardim Vera Cruz, em São Mateus, zona leste de São Paulo. Nós vamos até às 5 da tarde aqui, para você que está acompanhando a programação, vir participar ao vivo dos nossos links, ganhar nosso adesivo e os nossos brindes também, tá bom? Corre para cá que a gente está aguardando por você no Grupo Espírita Emmanuel. Aguardamos todos na Blitz FEAL para mais uma participação, tá bom? É isso aí, Vanessa. Obrigado, legal, querida. gente. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Isso. Tudo de bom, obrigada. Até. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos dar uma corridinha lá. Ó, ainda tem uns 20 minutinhos para você ganhar os seus prêmios. E além deles que podem ir até lá, encontrar a Vanessa da Blitz FEAL, nós temos também um abraço para nossa querida Sônia Della Valle, que está lá em Campinas assistindo a nossa programação e também nos enviou um abraço. Um grande abraço para você. Beijão, também, Sônia. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso encontro com a doutrina espírita na questão 191, cuja resposta você viu na tela e vai ver de novo. Volta lá. Eu estava com a pergunta aqui, Isso. né? A pergunta fala a respeito, as almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? E aí nós temos a resposta dos espíritos falando que é uma infância relativa. São almas que já progrediram, pois têm paixões. Elas têm paixões, elas não estão zeradas cruas, né? no sentimento, não estão cruas, não estão sem nenhum tipo de aprendizado. Aqueles que nós chamamos de selvagens, ainda no estágio evolutivo de espírito, ainda estão já mais avançados do que os espíritos que acabaram de ser criados, que são aqueles a que Kardec se refere nas questões anteriores. A primeira encarnação da alma. Não é como o índio ainda no nosso estágio. A gente pode falar, não, é que eles são muito simples, mas existem seres ainda em estágios anteriores. Porque os nossos silvícolas, os nossos selvagens, eles são já espíritos que já têm um conjunto de experiências. Portanto, eles não estão na infância mais. Eles estão como os espíritos respondem numa infância relativa, porque eles já desenvolveram aptidões e paixões. E aí, você já viu aqui a pergunta, olha... Os espíritos continuam a resposta dizendo que as paixões são... Não é resposta, perdão. É pergunta, pergunta 191A, que Kardec faz no mesmo conjunto de dúvidas. Isso. Põe aí pra gente ver, Fernandinha, olha aí, ó. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Ora, os seus espíritos, os senhores disseram que as almas dos selvagens não são assim totalmente cruas porque eles têm paixões? Quer dizer então, que paixão? Paixão. Significa... Ou paixão.
é a paixão? Estou apaixonado, o povo fala assim, né? Será que é essa? Vamos ver se é. Paixão? Pergunta Kardec logo a seguir. Quer dizer que a paixão é um sinal de desenvolvimento? Paixão? Quando o espírito já adquire sensações e coisas que nós poderíamos denominar paixões, isso já é um desenvolvimento? Vamos ver a resposta no slide seguinte. Vamos lá. Vamos lá. De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Ah, vejam só que interessante. Deixa o texto aí, Fernandinha. As paixões demonstram um desenvolvimento, sim, mas não quer dizer que haja perfeição. As paixões são um sinal de atividade. O espírito não está inerte, o espírito não está modorrento, não está sem fazer nada, ele já está trabalhando. E também elas são um sinal da consciência que ele tem dele mesmo. Enquanto que lá na alma primitiva, aquela que acabou de ser gerada, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Elas ainda não começaram a eclodir. Então você pensa numa sementinha. Você tem uma semente de feijão em casa. Você tem ela num vaso, num recipiente, ou tem dentro do pacotinho. Ela ali está. É um feijão. Tudo que o feijão pode se transformar está ali, mas ele não vai se transformar ainda, porque ele está em embrião, tudo lá. Quando você coloca na terra e que as condições se apresentam, aquele germe começa a desabrochar. Ele ainda está lá debaixo da terra. Agora, quando ele sai da semente, rompe a casca, com o seu esforço sai da terra e apresenta o primeiro broto, este primeiro broto, que traz aquelas duas folhinhas, aquela cotilédone, aquela caçambinha que a gente come quando faz o feijão em casa, né? Que vai servir de alimentação para o broto, aquilo é muito tenro, é o começo. Mas veja só, ali já existe clorofila, ele já está tomando o ar da superfície, ele já está mais desenvolvido do que quando ele estava debaixo da terra, estufando, começando a germinar. Por isso que eles estão dizendo que os selvagens da terra, que nós chamamos de seres assim infantis, eles já têm uma experiência, eles já romperam a casca, já saíram da superfície da terra, já estão com aquelas duas folhinhas iniciais. Enquanto que os que estão no estágio primitivo estão naquela sementinha latente, posta dentro lá deles. dentro da terra. Tá bom? Para você entender esta comparação. Agora, tem um comentário, não é, Solange? Isso. Kardec faz um resumo que é um pouco... nós vamos ter aqui 3 slides com a explicação de Kardec, mas ele é muito interessante. Vamos ver. Vamos lá. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude como na vida corporal. Kardec continua explicando aí. Pode deixar esse slide antes, Fernandinha, por favor. Isso. Que a vida do espírito, ele volta a explicar. Passa gradualmente do estado de embrião, quando tem a criança que vai ter o ovo, o espermatozoide e o óvulo unidos na célula ovo, é o embrião que começa a se formar. Então, o espírito, quando é criado, ele está nessa fase, na fase de embrião até chegar ao da infância. Depois ele tem que alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é a da perfeição. Diferindo da nossa comparação biológica, porque na Terra o corpo vai ficando velhinho e pifa, morre, não é? Mas o espírito não. Não há decrepitude, nem o declínio, como acontece na vida corporal. Agora vamos para o slide seguinte, Fernanda. Que essa vida que teve começo não terá fim, que é preciso um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma
para ele uma oportunidade de aproveitar de progresso. Da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiências e de instrução. Então você vê a comparação que ele está fazendo. Compõe-se uma série de dias, como o homem tem nos seus dias a possibilidade de crescer, de aprender, de amadurecer. Aí ele continua terminando essa explicação. Todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem fruto, na vida do espírito, existem existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não as soube aproveitar. Então, também se compara a frutificação à vontade do indivíduo de aproveitar a existência. Quando ele não faz nada, quando ele não se esforça, quando ele não se supera, quando ele não conquista pela sua vontade, ele fica parado. Ele não avança. Então, essas esferas, e ela tem um tempo incontável até que o indivíduo chegue ao estágio de atingir o padrão previsto pelo Criador. E agora nós vamos chegar ao próximo. No próximo slide com a resposta que nós vamos ver da pergunta que a gente fez. Vamos ver aqui, Solange, as pessoas que participaram. Coloca o pessoal tem um slide aí, a produção. É esse slide aí, ó. Mas nós vamos ver a resposta que nos deram as pessoas que participaram até agora. Porque essa é a nossa pergunta desafio para você que está em casa. Nós temos aqui já, ó, a resposta que nos deu a Sultani Mussi. Ela respondeu dizendo: não, nós não conseguimos, mesmo sendo santos, não conseguimos numa única vida chegar a espírito puro. Porque nascemos simples e ignorantes e como a natureza não dá saltos, precisamos de muitas encarnações para desenvolver a inteligência e a moralidade. Muito obrigado, Sultani. Nós temos a resposta do José Luiz Ferreira. Não, todos os espíritos precisam passar por todas as fases de erros e acertos para se elevar e se tornar um espírito elevado. Muito obrigada, José Luiz. Temos o Gil Marco Antônio de Osasco. Acredito que uma pessoa só pode se tornar santa apenas através de muitas existências, porque para que os espíritos se aprimorem, há necessidade que eles passem por diversas experiências, tendo consciência ampla sobre tudo, porque passou com ele, tudo o que aconteceu com ele, pois só aprendemos a pensar quando sentimos os vários problemas que nos cercam. E o combustível do espírito são as diversas vivências que ele tem que passar para se dilatar humanamente. Obrigado, querido Gil, pela sua resposta. Temos mais gente. Nós temos a resposta da nossa querida Catarina de São Bernardo do Campo. Ela fala o seguinte: uma encarnação só acho muito pouco. Mesmo já sendo santo, temos muitos equívocos para serem corrigidos. Muito aprendizado para assimilarmos. Numa média de 80, 90 anos de existência, acho muito pouco, mesmo trazendo já o aprendizado de outras vidas, tanto moral e espiritual. Ela acha também que não dá para uma pessoa, mesmo numa única vida, chegar a ser espírito puro. Isso, obrigada, Catarina. Nós temos também a resposta da Lucirlei Vieira de Moura. Ela diz que não, uma pessoa santa não torna-se um espírito puro. Se é muito santo, nem sempre pratica a caridade, apenas é um indivíduo muito bom. Mas pense bem, hein? Será que essa santidade que estamos perguntando, só de ser uma pessoa boa, se ela for uma pessoa que não erra nunca, que passa a vida toda, 80, 90 anos, sem cometer um equívoco, sem falar mal de ninguém, sem cobiçar nada dos outros, sendo uma pessoa generosa, vivendo para todos os demais, será que isso é suficiente para ela chegar à condição de espírito puro em uma vida? Mas nós ainda temos mais participações. A Juliana de Bagé, do Rio Grande do Sul, ela fala o seguinte: um espírito não pode se tornar puro em uma só encarnação. Por isso, é resultado de um grande... Pois isso é o resultado de um grande processo que envolve trabalho contínuo de muito tempo, encarnações e desencarnações, para que
para assim alcançar sua plena consciência. Juliana. Obrigada, Juliana. Muito obrigado pela sua participação, a sua posição bastante interessante e clara para todos nós. A Sultane Mussi faz uma referência à Revista Espírita de 1858, que também fala da Gênese, para reforçar a defesa daquilo que ela já respondeu. A Maria Isilda Neto não respondeu, mas ela manda um abraço aqui, adorando ver e ouvir vocês. A gente também gosta de ver também toda a sua participação, Marisilda. Um grande abraço. Quem mais? Gilmarco Antônio de Osasco. Ele já respondeu. Agora ele vai falar e vai fazer um comentário com relação aos selvagens. Pode falar, Solange. Com relação aos selvagens, eles vão se desenvolvendo a cada encarnação, aprendendo aqui no mundo espiritual. Assim como os homens que já desenvolveram um outro tipo de civilização, fruto de uma outra visão e entendimento do mundo. É isso aí. Isso mesmo, Gil. Muito obrigada. Temos aqui a Daniela Augusto, que saudades que sinto do meu Brasil, assim sinto a energia mais próxima. Pessoas do bem e amadas. Obrigado, querida. Daniela. Grande abraço para você. Temos a Viviane Luz Manzano. Ela também agradece, ela é lá de Penápolis. Isso. A Antônia Oliveira de Codó, lá no Maranhão. Que bom! Seja bem-vinda. Do Ceará, do Maranhão, coisa boa. É a primeira vez, é isso aí. O que mais que nós temos? A Lucy Rodrigues. Isso, que também não respondeu, mas ela adora ouvir. E a Áurea Marques de Botucatu. Isso, nós estaremos lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina, dia 11 de novembro. Um grande abraço a todos os irmãos lá de Botucatu, com o tratamento espiritual feito lá na Faculdade de Medicina da USESP, uma coisa assim, que tem a sua sede lá em Botucatu. Vocês todos acertaram, todos os que disseram não estão muito bem no estudo da doutrina espírita, parabéns. Várias participações, isso é muito bom. Porque olha aqui, Solange, aqui a pergunta, você vai pôr a pergunta de novo, Solange. Vamos lá. 192, 192 é a pergunta que nós estávamos. É o slide 12. Isso. Vamos lá. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? É a pergunta que nós fizemos, é a pergunta do desafio. Uma pessoa santa, essa por uma conduta perfeita, essa que nunca erra, que nunca faz nada assim de maldade, que não põe bombinha no rabo do gato, que não dá susto na tia velha, que não põe aquelas caveiras de mamão em cima do muro, que faz essas traquinagens. Criança, essas coisas, nem essas maldades faz, nem dava pontapé na barriga da mãe quando estava grávida, a mãe estava grávida, santinha. Será que numa única vida ela pode superar todos os obstáculos e chegar a ser um espírito puro? Kardec fala dos espíritos puros lá na escala espírita, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos. Vá até lá, veja as 3 ordens e as 10 classes de espíritos que estão ali descritas por Kardec. E você vai ver o espírito puro, qual é o último, o mais elevado de todos. E então, vamos ver a resposta que os espíritos deram? Vamos lá. Vamos lá! Não! Não! Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Ah, que interessante! Olha lá! Ele pode ser bastante perfeito. Uma criança, pode deixar aí, Fernandinha, uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência, em conhecimento. Essa ciência é conhecimento, não é laboratório, é conhecimento, conhecimento de tudo. E também em moralidade. E aí, na terceira parte, o slide nos explica. Se ele não progride, senão em um sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Quanto melhor ele vai trabalhando sua vida, pode vir para a gente aqui, quanto mais ele vai trabalhando, quanto mais ele se esforça, e como vocês, quanto mais estudam, menos penosa será a vida.
E menos penoso será o nosso próximo programa, para você tentar descobrir qual que é a resposta da pergunta desafio. Vão assistindo, assista os anteriores, acompanhem conosco. Põe o joinha, compartilhe, avise as pessoas que têm o Espiritismo Sem Mistério a cada 15 dias falando do Livro dos Espíritos, tá bom? Até a próxima edição. Um beijão para todos vocês. Até lá. Tchau.